Bom dia a todos e todas. Estamos começando agora a nossa transmissão da quarta webinar, de uma série de webinars que a CNI vem fazendo para temas de operacionalização e do dia a dia do comércio exterior. Essa é uma iniciativa que estamos fazendo numa parceria CNI e SEBRAE, com o apoio das federações de indústria do SEBRAE nos estados, e com isso eu agradeço aí a participação do meu amigo Gustavo Mello e da Andréa Restrepo, do SEBRAE, que são parceiros na iniciativa de apoio à internacionalização de micro e pequenas empresas, que com as webinars traz esses temas para discussão de como as empresas conseguem, de fato, discutir, resolver questões do dia a dia e com isso melhorar o seu processo de internacionalização. E eu também peço um pouco de desculpas aí pela demora, a gente teve um probleminha técnico na conexão um pouco antes de começar a transmissão, então essa quarta webinar começou com 10 minutos aí de atraso, a gente compensa no final, e isso pode acontecer, quando é ao vivo, esse tipo de situação realmente pode acontecer. E eu queria destacar também, antes da gente começar a nossa discussão, o quanto é importante termos espaço e planejamento para a internacionalização das empresas, especialmente em momentos assim, como a pandemia que estamos vivendo. Os relatórios mais recentes da OMC já estão estimando algo em torno aí de 30%, de 10% a 30% no cenário mais otimista, 30% no cenário mais pessimista de redução do comércio para esse ano. No Brasil, a gente, de janeiro a abril, tem uma redução um pouco menor do que isso, né? Então, hoje, a redução do volume de exportação em comparação com 2019 é um pouco mais de 4%, muito mais forte na indústria, que já registra 12% de redução nas exportações, mas é muito difícil dizer até onde a crise vai afetar o comércio de fato, o trade em geral. Então, esses números eles podem mudar, mas, como eu falei, no cenário mais otimista da OMC, a gente tem pelo menos uma redução de 2 dígitos no comércio mundial, e por isso é importante que a gente tenha ainda mais recurso e discussão e boa prática e conhecimento de quais ferramentas podem ser atalhos para que a internacionalização consiga ser uma das alternativas para a saída da crise. E para isso eu trouxe 2 especialistas que são grandes amigos meus, então agradeço aqui a participação do Douglas Araújo e do Murilo Piva, 2 velhos amigos aí da luta pelo comércio exterior no Brasil, que vão discutir conosco um pouco sobre como prospectar clientes no exterior à distância. Eu acho que fazer essa discussão, trazendo o passo a passo de como identificar novos clientes, de como abrir mercado, com o isolamento social, com as dificuldades que a gente pode enfrentar por não ter mais essa possibilidade de contato direto e até de viagens internacionais, é muito relevante, tanto é que a gente teve hoje um recorde de inscrições aí nas webinars que nós estamos fazendo aí de internacionalização de micro e pequenas empresas, e aí eu queria, então, convidá-los a fazer essa discussão conosco. O Douglas Araújo, que é um trader que já operou em grandes empresas como Karsten, como Tashibra, hoje é proprietário da DNA Trade, que é uma consultoria e uma comercial exportadora com ampla experiência no setor têxtil, eletroeletrônico e máquinas industriais. Então, ele vai trazer um pouco essa visão segmentada, mas que passa por todo o aspecto na sua experiência aí de prospecção de clientes no exterior e à distância. E o Murilo Piva, que também tem uma grande experiência como trader, consultor, teve sua própria comercial exportadora e importadora, já foi executivo e representante de grandes marcas mundiais, e ele tem uma formação interessante. Graduado e pós-graduado em comércio exterior e também médico veterinário formado. Acho que é uma mescla interessante para essa discussão, pode trazer um outro elemento para o debate, e hoje ele é gerente comercial para a América do Sul da multinacional francesa Omix, e ele trará um pouco a experiência aí do agronegócio para essa discussão de como prospectar clientes no exterior. E eu queria fazer, antes de passar a palavra para vocês, 2 perguntas gerais que poderiam ser discutidas por ambos, viu, Douglas e Murilo, que seria o seguinte:
é muito importante a gente seguir uma sequência e ter um planejamento bem estruturado para fazer a prospecção de clientes no exterior, mas em meio à pandemia, é necessário que as empresas inventem outras formas de fazer isso, até porque não existe uma perspectiva de realização dos eventos tradicionais de promoção de negócios. Então, grandes feiras, grandes eventos que tradicionalmente são espaços para rodada de negócio e para gerar lead de venda, não vão acontecer, pelo menos num curto espaço de tempo. Também aquelas viagens de prospecção em que o empresário ou o representante leva o seu produto para fazer uma apresentação presencial, física, com amostras, fica muito mais difícil nesse momento. Então, na visão de vocês, de que forma as empresas conseguem continuar fazendo essa prospecção de clientes à distância, usando as tecnologias disponíveis em meio à pandemia, e já engatar uma segunda resposta aí no discurso que vocês farão sobre o que a empresa precisa, talvez, adaptar no seu processo no futuro. Então, se a gente está passando por uma série de transformações nesse momento e a empresa precisa se adaptar a essa nova realidade, de que forma isso serve como aprendizado para, com a volta à normalidade, que a gente não sabe ao certo quando nem como será, mas de que forma isso se incorpora à nova realidade das empresas que atuam com comércio exterior, de que forma elas trazem isso como aprendizado e evoluem mais rápido no seu dia a dia. Então, eu vou dar 20 minutos para cada um discutir em torno desses dois temas. Como eu falei no início, as webinars são todas de aspectos do dia a dia operacionais do comércio exterior, então vocês podem entrar em ferramentas, como o trabalho regular aí nos negócios de vocês, e depois dessas duas discussões, a gente vai abrir para perguntas que possam vir. A nossa transmissão está sendo replicada tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Então, eu peço a todos que estejam participando que façam suas perguntas através das redes sociais, que a gente vai filtrar aqui e depois fazer um debate no final, aproveitando a experiência dos dois especialistas e grandes vendedores no bom termo da palavra, tá? Vou passar aí, então, a palavra para você, Douglas, e eu peço aí ao Murilo, também vou fechar meu microfone só para não ter nenhuma interferência de áudio, e aí daqui a pouco chamo o Murilo também para o mesmo painel. Douglas, por favor. Perfeito. Primeiramente, bom dia, Felipe, bom dia, Murilo, e a todos que estão online aqui acompanhando a gente nessa webinar, né? Já pegando o gancho que foi comentado por ti, Felipe, que a gente realmente nas vendas internacionais, não tendo mais, né, a curto e a médio prazo as feiras, né, e as viagens internacionais, que são muito importantes para o vendedor internacional criar contatos, abrir novas prospecções, né, e conhecer, principalmente em feiras, os tomadores de decisões, os CEOs, as pessoas, né, que trabalham no marketing, enfim, todos aqueles contatos que servem para abrir novos clientes, né. Então, a gente não tem uma perspectiva de uma volta disso muito rápido, a gente precisa se adaptar a trabalhar disso de uma forma online, né? Utilizar as ferramentas que nós temos hoje online para o nosso benefício, para o benefício das empresas, né? E tudo isso, né, começa com a inteligência de mercado, né? A gente precisa, sim, se adaptar, e é uma prática já utilizada, só que tem que ser aperfeiçoada, né? E o que seria essa inteligência de mercado, né? Ela que vai orientar todas as decisões que a empresa vai tomar. Quais os mercados que vão ser abordados, que vão ser prospectados, que forma que isso vai ser feito, quais os potenciais clientes, né, que vão ser escolhidos, né? E dessa forma, começando sobre a inteligência de mercado, ela tem que fazer um mapeamento dos potenciais mercados, né? Isso a gente faz com umas análises SWOT, que é conhecida, né, onde a gente vai ver as forças, fraquezas, oportunidades e aí as nossas ameaças, que seriam os concorrentes, né? E também pesquisa de potenciais clientes. Como é que nós conseguimos fazer isso? Hoje existem ferramentas online que a gente na feira, né, ou numa viagem internacional conseguiria isso pessoalmente, a gente consegue fazer isso online, né? E essa ferramenta se chama Pentatransact, tá? Ela é uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia.
ela faz uma pesquisa, né, de todos os importadores e exportadores, né, de todos os países nesse software, né, que estão na base desse software. Esse software ele trabalha, né, com os dados aduaneiros, né, de todos os países. Alguns países têm maiores detalhes, outros menos detalhes, mas o mais importante é que é uma base de dados gigantesca e que tem que ser explorada, né, para as prospecções de novos clientes. Por que eu digo isso? Porque com a NCM, ou a classificação fiscal do seu produto, do produto que a empresa deseja exportar, ela colocada nessa ferramenta, ela lhe traz todas essas informações. Quem são os importadores dessa NCM, dessa classificação fiscal, e com isso ele traz os números de importados, os números brutos, né, de volumes de importação, e também, dependendo dos detalhes de cada país que fornecem, né, também se consegue ver quem são os fornecedores desses importadores. Então, com isso, a gente consegue mapear e tem uma informação realmente gigantesca, né, e bastante importante que tem que ser utilizada, né. Outro tema, nessa pesquisa também da Penta Transaction, a gente também tem que se preparar para essa demanda que está por vir, né? Por exemplo, nós estamos aí prospectando, fazemos toda essa inteligência de mercado, utilizamos a ferramenta, né, que é o Penta Transaction, para achar todos esses clientes em potencial, todos esses importadores, e como é que nós vamos trabalhar essas informações. A empresa ela tem que estar preparada. E hoje, como tudo é online, não é por menos que o website ele tem que estar em perfeitas condições. Em inglês e em espanhol, né? Muito limpo, né? Bastante direcionado, efetivo, né? Um website limpo que você possa navegar mais tranquilamente, mais objetivo. E também a utilização das mídias sociais, elas estão aí para isso, né? O Instagram se mostra uma vitrine para muitas empresas, ela está sendo cada vez mais utilizada, né, para nesse sentido, né, das empresas mostrarem o seu produto, né, e de uma forma direta, de uma forma mais tranquila, diretamente com o seu consumidor final ou os clientes, né. Outra forma também que teria o WhatsApp. O WhatsApp hoje, que ou dependendo do país, né, se utiliza bastante o Telegram ou o WeChat, né, dependendo das áreas do globo. Esse é um contato que a gente tem diretamente com os tomadores de decisão, né? Então, são ferramentas que têm que ser utilizadas profissionalmente, né, de uma maneira correta, e que elas ajudam imensamente, principalmente nessa questão de credibilidade. Por que eu digo credibilidade? Porque quando a gente vai numa feira, ou a gente faz uma prospecção, uma viagem internacional, a gente vai visitar os clientes, a gente tem esse contato olho no olho. O cliente tem os produtos na mão, amostras, enfim. Como a gente está à distância, a gente precisa mostrar essa credibilidade. E aí é que vem a importância de ter o website, o Instagram ou o WhatsApp, né, onde serão enviados vídeos e todas as informações da empresa de uma maneira direta e bem eficiente, né? E outra maneira com toda essa informação que a gente tem, né, da inteligência de mercado, nós temos que saber fazer a gestão disso também, né? Então, tem uma outra ferramenta que é também bastante utilizada, que é o CRM, que é a gestão de relacionamento com clientes. Então, assim, são bastante informações que a gente tem que agrupar tudo, né, e fazer a gestão disso, que é o quê? Desde o primeiro contato, né, onde a gente vai fazer a abordagem ao cliente através de e-mail, através de um telefone, né? Depois seguir todo um curso até a sua finalização de venda, né? E aí, vamos dizer assim, nos contatos que a gente faz numa feira, a gente consegue lá 30, 100, 80 contatos, a gente volta para a empresa e a gente tem aquele pós-feira bastante massivo de trabalho, que é onde a gente pega todos os clientes que foram analisados, né, que foram contactados, manda e-mail, apresenta, fala da empresa, e é muito mais fácil, porque, obviamente, já conheceu o tomador de decisão. E nesse momento, o que a gente tem que fazer? Através dessas ferramentas que a gente está utilizando, Penta Transact, Instagram, nós não vamos ter esse contato direto. Então, a gente chama de cold call, né? A gente vai ter que ir atrás dos clientes nessa proatividade e a gente tem que apresentar o produto ou o serviço da melhor maneira possível, né? E aí eu comento de experiência própria que essa criatividade funciona bastante quando o cliente ele observa, né, o produto em si trabalhando, ou produto ou serviço. Eu vou dar para a área industrial, onde eu trabalho, eu tenho um cliente que faz vendas de máquinas de panificação, onde a gente consegue, com a utilização do WhatsApp, de enviar vídeos do produto em funcionamento em clientes, na Argentina, na Colômbia, no Chile.
E isso é a melhor propaganda possível que a gente pode ter, né? Então, existe sim a parte institucional, que é a parte onde vai ter os vídeos institucionais da empresa, no YouTube, no website, mas também é muito importante ter esses vídeos quase que caseiros mesmo, mostrando a empresa, né, o produto, né, ou o serviço em uso, né? E isso é uma referência muito importante, porque o cliente ele não te conhece, está à distância, ele acaba de te conhecer porque você pediu para ele ir no teu site, falou que você tem um produto bom, então ele precisa ter essa credibilidade, ele precisa entender como é que funciona. E se um produto já se encontra em outros locais, até mesmo no Brasil, empresas no Brasil, se conseguem fazer um vídeo, uma foto, enfim, essa é uma maneira muito boa de ganhar essa credibilidade do cliente. Yeah. E aí, claro, né, a parte da prospecção é isso, é uma dos processos de prospecção é mostrar o seu produto, já que a gente não é incapacitado em alguns momentos de enviar amostras e de ter essa visita presencial, né? E aí eu volto a falar das mídias sociais, porque da mesma maneira que nós estamos fazendo esse webinar, é uma excelente forma de fazer reuniões com os clientes, né? Para eles conseguirem nos ver, ter uma conversa mais direta, né? Hoje em dia o tempo é uma coisa muito importante para todo mundo, né? E principalmente para as empresas. Então, se a gente quer algo imediato, a melhor coisa que tem é pegar o telefone, dar uma chamada, falar no WhatsApp. As empresas que têm programações no Instagram de marketing, é muito interessante. A gente vê algumas empresas no Brasil com umas ideias geniais na questão de Instagram, só que ainda não estão localizadas, né, por inglês e espanhol. E é interessante a gente fazer esse trabalho. Só que tudo isso tem que estar bem preparado, né? Com a inteligência de mercado, a gente consegue mapear quais os países que nós vamos primeiro abordar. São muitos países, né? Então a gente precisa entender com o teu produto onde ele vai se adaptar melhor. Tá? Quais os países? América Latina, o mercado africano, o mercado europeu, onde é que a gente consegue se adaptar, onde o seu produto será melhor aceito, e dessa forma, trabalhar essas mídias sociais focado em cada mercado. Né? Então, da mesma maneira que o Brasil é um continente, a gente tem que trabalhar o Rio Grande do Sul de uma forma, trabalhar o São Paulo, Nordeste, enfim, de formas diferentes, é a mesma coisa no comércio internacional. Né? Nós temos aí nossos países vizinhos, que são os que a gente gosta de trabalhar pela localização e por conhecer os produtos brasileiros, o Mercosul, né? E a gente, mesmo assim, a gente tem que analisar cada país, cada produto, de uma forma diferente, né? Para que consiga se adaptar. Perfeito? Dando continuidade, né? E aí como a gente se prepara para esses novos tempos, né? Que são agora, né? A pandemia está aí, a gente precisa se reinventar e realmente trabalhar com que essas ferramentas que já existiam, elas sejam realmente mais efetivas, né? E realmente tirar o máximo possível de todas elas, né? A gente tem que estar preparado também para essa demanda reprimida, né? Não é uma demanda reprimida, porque os volumes de compra ou de venda não vão estar no mesmo patamar de antigamente, né? Mas a gente tem que estar preparado, se a gente faz toda essa força proativa de abrir mercado, de prospectar, utilizamos as ferramentas, encontramos aí 100 leads, desses 100, 80 ou 30 conseguimos realmente fazer contato, desses 30 realmente fechar uma venda, é um percentual aí de 10, 15%, vai vir uma demanda. Então, por isso que é muito importante a empresa entender que a exportação ela deve sim estar no planejamento estratégico da empresa. Ela não pode ser só uma oportunidade de negócio momentâneo, porque eu não consigo vender o meu produto no Brasil e eu preciso vendê-lo para fora porque eu tenho estoque ou porque a demanda baixou. Ela tem que sim estar no planejamento estratégico. É sim um investimento que tem que ser feito, né, pelos diretores da empresa, pelos tomadores de decisão, para que seja feito um investimento nisso. No website, nos profissionais, né, do comércio exterior, porque essa demanda vai acontecer, tá? A gente sabe que, infelizmente, muitas empresas aí vão deixar de existir, vão se abrir alguns mercados, né, algumas lacunas, e essas oportunidades vão aparecer. E quem vai se dar bem são as empresas que estão preparadas para isso, que já de antemão já se prepararam para realmente exportar, para estar apta a exportar o seu produto e estar preparada a receber essa demanda. Outro ponto é o dólar, né? O dólar, com essa alta, a gente fica mais competitivo perante a produtos da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, eu conheço bastante empresas que são grandes importadores da América Latina, principalmente países como Chile, Colômbia e Equador, que gostam de produtos europeus, né?
principalmente produtos italianos, espanhóis, né? E com essa alta do dólar e do euro, eles já estão olhando para o Brasil. Então, esse é o momento da gente estar preparado para que essas vendas possam realmente acontecer, né? Um outro ponto importante que eu gostaria de comentar seria também da questão de assistência técnica, aí o pós-venda, né? Nós estamos falando aí de prospecção, utilizar as ferramentas online, né? Que seriam para ajudar a abrir novos mercados. Então, nós temos aí um mapeamento, né, de todos os potenciais mercados, pesquisar os clientes, né, os websites, as mídias sociais, a utilização do CRM, que é uma ferramenta, né, que faz toda essa gestão de contatos, porque são muitos contatos para a gente não se perder, mas nós não podemos esquecer que se é difícil abrir um novo contato, fazer a prospecção, é tão difícil quanto mantê-lo, né? Então, também é muito importante bater na tecla do pós-venda, né? do atendimento pós a realização da venda em si. E por que eu digo isso? Nós não podemos mais viajar. Eu trabalho há muitos anos com essa área eletrônica, e acontece, eletrônica industrial, e acontece de dar problemas, que é normal, né? Nós, como vendedores internacionais, nós tínhamos um cronograma de viagens. Então, a gente passava todos os meses em 2 países, já fazia uma visita, fazia assistência técnica, perguntava para o cliente qual era o problema, estava tudo certo. Mas a gente não vai ter isso nos próximos meses. E como é que nós conseguimos fazer isso? De novo, utilizando esses softwares. A gente pensa, né, o WhatsApp está aí realmente para isso, né? Então, a gente consegue dar tanta a entrega técnica de um produto hoje, através de WhatsApp. Imagina, né? A gente consegue fazer passo a passo dentro da empresa todos os mecanismos de como montar, que geralmente era feito por um engenheiro lá. Obviamente que tem que conectar a parte técnica da empresa com a parte técnica do comprador, e a gente, né, um profissional que fale a língua para poder fazer essa tradução, só que é viável, né? Então a gente tem que se reinventar, né? Essa é uma maneira de a gente conseguir atender da melhor forma possível o cliente lá fora, né? Não só nessa parte de assistência técnica, mas também de reuniões, né, de reuniões periódicas, porque a gente tem que também entender que o cliente vai ter novas demandas. A gente pode hoje já ter uma base de clientes, e que esse cliente que já é atendido pela gente, ele pode ter uma nova demanda. A gente está vendo isso hoje, né, na questão dos EPIs, muitas empresas têxteis acabaram se adaptando para fazer máscaras e outros aparelhos, né, de uso hospitalar. Acontece nos outros países da mesma forma. Então a gente tem que realmente se readequar a isso, estudar de uma maneira em conjunto com o cliente, estar realmente em contato com o nosso cliente lá fora, né? Então aí eu já saio um pouco da prospecção, né, porque já foi comentado, mas na parte dos clientes que já existem, que é manter esse pessoal e entender as suas demandas, né? E dessa forma realmente conversar com os tomadores de decisões. Hoje, o que a gente acontece? A gente deixa muito na mão do vendedor, obviamente, que é a pessoa que vai falar o inglês, o espanhol e está em contato. Mas a gente precisa também da internacionalização disso, né? Que a empresa entenda que tem que fazer esse investimento, ou que tem que ter uma pessoa adaptada, né, na sua empresa, para que consiga dar o melhor atendimento possível a esse cliente, né? Eu acho que da minha parte seria isso, né? Sobre a questão das vantagens, né, das ferramentas, né? Eu entrei um pouco aí com as partes técnicas, né, que seriam a questão de como prospectar, né? Obviamente que é muito rápido, a gente tem muitos passos, né, a serem detalhados nessa questão de prospecção de novos clientes e abertura de novos mercados. A gente tem que tomar bastante cuidado, né, exatamente porque a gente tem que realmente entender como funciona cada mercado. Então, é um trabalho que se precisa de tempo também, né? Obviamente que quanto antes começar, melhor. É aquela coisa que a gente não sabe quando que vai retornar ao normal, né? O normal entre aspas, mas a gente já tem que estar preparado, né? A empresa tem que estar preparada com toda essa questão de utilização das ferramentas, dos websites, dos profissionais, que sim, tem que falar inglês e espanhol, da questão do Instagram também, de colocar tudo localizado para a língua do cliente. A gente é muito bom no que faz aqui no Brasil, a gente pode replicar isso, né, para a parte internacional. E realmente, eu acho que a minha questão, né, que é a segunda pergunta, como é que as empresas podem se preparar para isso, é fazer o que elas já fazem hoje, só que melhorar e otimizar isso, né? Então, se a gente não tem hoje o potencial de ir para fora ou para uma feira e ter esses contatos diretos, a gente pode internalizar isso, né? Utilizar essa força de trabalho, que são pessoas ali, a parte do marketing, toda a questão da empresa que se preparava para uma feira, ela pode se preparar para fazer isso,
para fazer essa questão toda online, né? Bom. Ok. Muito obrigado, Douglas, pela excelente apresentação. Várias pessoas, durante a sua fala, ficaram curiosas em saber o nome da ferramenta que você mencionou no começo, para pesquisa de potenciais clientes, que é o Penta Transaction. Essa é uma ferramenta que você utiliza, imagino que sejam outras também, como o Urunet, Alibaba, Páginas Amarillas. Tem uma série de diretórios de empresas exportadoras e importadoras que são utilizadas pelos traders ou pelas próprias empresas que fazem a prospecção direta para o primeiro passo, que é a identificação dos clientes do mercado selecionado. Então, talvez depois no debate, se você quiser aprofundar um pouco que outras ferramentas e como que você utiliza as ferramentas, teve uma série de perguntas relacionadas a isso. E aí eu vou passar a palavra agora para o Murilo fazer a apresentação dele, para o Douglas fechar seu microfone, e até aproveitando, Murilo, se você puder aprofundar um dos elementos que o Douglas trouxe, no trabalho, a partir da identificação dos potenciais clientes de prospecção à distância, você tem um primeiro desafio que é o cold call, ou seja, como é que você esquenta aquela abordagem inicial de alguém que não sabe que você que não te conhece, ou que outras dicas você pode trazer para esquentar esse cold call. Talvez, na sua experiência de mercado, aí, se você puder trazer alguns elementos sobre isso, eu acho que vai enriquecer bastante a discussão. Por favor, Murilo. Perfeito pelo convite. Bom dia, Douglas, parabéns pela apresentação. Você conseguiu sintetizar muito assunto, você conseguiu sintetizar um conteúdo bem vasto em poucos minutos, então, parabenizo, e você deixou também bastante pontos para a gente comentar. Então, basicamente, eu acredito que esse seja um assunto que está preocupando todas as empresas, né? Então, desde que surgiu essa mudança global, eu acredito que já entenderam essa transformação, já entenderam que não vai haver mais uma volta ao passado como era antes. As questões que antes eram comuns, hoje os desafios são outros. Então, assim, é aquela velha questão de queimar a ponte, queimar os barcos e viver daqui para frente. Então, acho que a gente está começando uma nova era, como o Douglas bem comentou, muitas empresas, infelizmente, vão ficar para o caminho, e outras, muitas vão surgir, né? A gente tem momentos de crise. E é em momentos de crise que a gente se reinventa como pessoa, como profissional, né? E o que eu posso dizer, né, fazendo esse gancho para o agronegócio, que também é uma proposta levantada pelo Felipe, agroexportador, é um país muito forte, e a gente tem muitos temas para o mundo está conectado, e o agro também tem que se conectar, desde do hortifruti, do básico, né, eu vou seguir um exemplo depois, até a alta tecnologia, até a biotecnologia, tudo é agro. E tudo tem que estar conectado em cadeia, né? E as coisas acontecem mais rápido, então, como vocês comentaram, até você fazer uma abordagem prévia na feira, ir visitar a feira, fazer o contato que vocês queriam fazer na feira, e até isso tudo leva um certo tempo. E hoje não, hoje as coisas são mais rápidas, as empresas estão fazendo a conexão mais rápido, as empresas têm que tornar todo esse processo mais ágil, né? E acho que é por isso que nós estamos aqui também, nesse webinar, para tentar passar um pouco da nossa experiência, como que nós profissionais estamos reagindo a toda essa mudança. Então, basicamente, o que eu posso contribuir com isso, né? Que, como o Douglas comentou, são muitas ferramentas, as ferramentas estão disponíveis, então, desde o simples WhatsApp, para fazer uma manutenção online, para fazer uma instrução, até ferramentas como a que nós estamos usando agora, para fazer um webinar mais complexo, né? A gente tem usado muito, mudou o panorama das reuniões, só que não basta ter acesso à tecnologia, basta também saber ter competência para usar essa tecnologia. Eu acho que isso também é um ponto que as empresas têm que pensar bastante, avaliar
de que forma que ela vai usar, de que forma que ela vai se digitalizar, de que forma que ela vai ter esse acesso à tecnologia, né? E não vamos fugir, como todo esse processo é um processo de comportamento, né? Então, a gente tem que entender e antecipar o comportamento. Então, o comportamento era ele vem numa transição, que é o período que nós estamos passando, e ele vai se tornar outro. Então, são comportamentos desde que a gente, tanto para a questão do lazer, a gente tem visto as lives, né, do entretenimento, que quando que a gente imaginar que o entretenimento ia estar através de lives, né? Isso também a gente tem que trazer essa mudança de comportamento para a nossa realidade, né? Então, tanto hoje, como que o nosso cliente atual, né, e também o nosso cliente futuro está pensando hoje, e como que ele vai pensar no futuro. Então, é mais do que, acho que esse cold call, né, eu estava conversando até com um amigo meu agora há pouco, com o Wagner, que ele falou isso, é difícil, a gente tem que aumentar, tá mais aguçado, né, foi a palavra que ele usou, inclusive, a gente tem que ter essa percepção mais aguçada, porque num contato visual com o cliente, você interpreta melhor as necessidades dos clientes. E num contato cold, como que você vai interpretar isso? Então, nossa percepção tem que estar muito mais aguçada, né, e isso é o marketing, né, o marketing nada mais é do que esse entendimento, essa compreensão, o estudo e a ação das percepções. E as percepções humanas não vão mudar, pelo contrário, vão continuar tendo dores, vão continuar tendo sensibilidade, vão continuar tendo vontade, desejos, enfim, vão continuar tendo tudo. O que a gente tem que fazer, né? Agora, nessa nova era, qual que é o grande desafio, digamos, para o Murilo e para a empresa que eu trabalho, para o Mix? A gente se comunicar não só com o cliente, mas a comunicação passa a ser através de uma cadeia. Então, a venda não é mais a venda da ciência e tecnologia, ela passa a não ser mais para uma empresa específica, para um interlocutor específico. Essa venda tem que ser em cadeia, porque tudo está integrado. Então, essa questão da pandemia levantou muito a questão da saúde. Então, para o agro já não é mais produção agropecuária. O agro é saúde humana. Então, as empresas têm que entender que para você vender algo hoje no setor agropecuário, você não vai vender mais um produto ou um serviço, você vai estar vendendo saúde, né? Então, é um pouco do que a Coca-Cola fez. Você não vai estar bebendo uma Coca-Cola, você vai estar experimentando, né? Você vai estar vivendo uma experiência. Então, na questão do agro é isso, a gente tentar traduzir essa experiência que o consumidor quer ter para toda a cadeia produtiva. E essa comunicação, se não for na cadeia, a empresa vai ficar de fora. Se a empresa não tiver comunicada e tiver uma percepção ao longo de toda a cadeia, ela vai ficar de fora. Então, acho que o primeiro raciocínio que fica é nesse, né? Como que a gente pode vender não só um produto ou um serviço, mas como que nós podemos integrar, entender essa necessidade, entender as dores dos nossos clientes para entregar se integrar na cadeia, ok? E, respondendo a sua pergunta, Felipe, da questão da rede social, o que fica claro para mim, né? Que algumas coisas facilitam. Porque, por exemplo, né, eu vou usar um exemplo prático que eu tive que vivenciar esses dias. Eu precisava falar com o gerente técnico de uma empresa. Se eu fosse seguir o caminho normal, tradicional, eu teria que entrar na página web, identificar o telefone, ia cair primeiro com um robô, que depois ele me ia levar para uma secretária, que eu ia levar para um departamento, e até eu falar com esse tomador de decisão, que era um gerente técnico, que eu não tinha contato, exatamente por isso, por ser uma nova prospecção, eu tive que usar um novo recurso, e eu consegui fazer um contato direto com essa empresa e com esse profissional em apenas 1 minuto, através do quê? Do LinkedIn. Apesar do contato ter sido de 1 minuto, eu avaliei todo o contexto da empresa, todo o contexto desse profissional, e tive que me preparar para quê? Para ter um embasamento e fazer o que a gente chama de pitch, né? Gerar essa empatia, ter uma abordagem bem sucedida, porque também de nada adianta você ter o LinkedIn, que você possa fazer um contato imediato, mas essa abordagem sua ser uma abordagem tradicional, né? Prezado, senhor, fulano, blá, 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 não adianta. Então, isso também cabe a nós, como chamar a atenção desse cliente, como você vai gerar valor para esse cliente, como que ele vai perceber você como uma solução para o problema dele, ou como sendo parte da solução para o problema dele. Então, é isso. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que eu uso muito para fazer contato, né? E outra questão
questão que ajuda muito no cold call, eu acho que até também posso citar, como foi a proposta, citar exemplos práticos, né? Tem um amigo meu chileno, o Felipe, apesar de a gente já não trabalhar mais juntos, a gente sempre troca network, né? E com certeza eu queria fazer negócio com uma empresa que ele conhecia, e eu acabei pedindo para ele fazer essa ponte. Então, por mais que nós não tenhamos contato direto com alguém que a gente não conhece, mas se um amigo apresenta, se algum conhecido apresenta e já diz que tem um histórico, por mais que, lógico, você tenha que construir toda essa relação do zero, mas você tendo portas abertas através de alguém que é conhecido, a gente faz a gente tem um raporte muito mais rápido com o cliente. Então, é utilizar das conexões humanas, mesmo que remotas, né, dessa afinidade, para a gente gerar esses atalhos, né? Então, essa é uma maneira também de vencer esse cold call que eu tenho utilizado, né? Na nossa rede de contato, fazer perguntar. E pedir indicação para cliente. Então, como abrir mercado? Claro que tem países que a gente já tem uma penetração muito boa, a gente já tem um trabalho de alguns anos, mas tem países que nós estamos começando. Então, é um desafio que eu sempre coloco também para todo mundo, é como que a gente vai expandir. E ninguém melhor do que um cliente que esteja satisfeito com o seu produto ou serviço, independente de estar no mesmo país ou não. Mas se ele puder te indicar, então se você ligar para uma empresa ou tiver contato com um profissional por indicação de outra empresa que já usa o seu produto, eu acredito que meio caminho está andado. Porque se é uma empresa do mesmo setor, onde eles estão satisfeitos com o seu produto, e lógico, aí vem o que o Douglas comentou, pode ser que o cliente possa até gravar um vídeo indicando, vendo uma máquina funcionar, vendo um produto funcionar, dando uma testemunha da tecnologia, enfim, tem N maneiras, né, de ser criativos para fazer isso, e as empresas vão ter que usar mais isso. Mas o que eu tenho usado muito na minha realidade, no meu dia a dia, é isso, é tentar, através das conexões, fazer novas conexões e isso gerar já uma proximidade que antes seria mais difícil de conseguir, porque a gente já não tem mais esse contato pessoal, tá? Então, acho que nessa abordagem geral, o Douglas também citou outro ponto muito legal, que é credibilidade. Então, tudo isso é credibilidade. As empresas têm que, um exemplo muito claro no agronegócio, como você vai mudar o padrão de compra, por exemplo, de hortifruti, sendo que desde criança a gente vai no supermercado, na feira, e as pessoas gostam de tocar, né? Em alguns países já não é permitido antes do Covid, mas gostam de tocar, de ver. Como que você vai fazer uma venda online de um hortifruti, né? Através de credibilidade. Então, você tem que padronizar e ter credibilidade. Então, na minha concepção, as empresas têm que buscar isso. Padronização, utilização inteligente das redes sociais e credibilidade, como foi bem mencionado pelo Douglas. E é possível fazer isso de maneira virtual e vai ser cada vez mais aceito. E na segunda parte da proposta, né, dessa live, eu acredito que, com base na experiência que nós já tivemos, quantas vezes nós vimos empresas gastarem dinheiro tentando se internacionalizar sem ter feito o dever de casa bem feito. Então, não fizeram um investimento no dever de casa bem feito e acabaram se lançando em mercados, e aí a gente fala gastar dinheiro porque o prejuízo é grande e acaba não sendo bem sucedido. Então, é bem isso, a inteligência comercial, não vou entrar novamente nas ferramentas, e como o Douglas bem descreveu, mas é muito importante ter um plano de negócio que avalie, né, o potencial do mercado. Então, para isso também, acho que outra ferramenta que eu posso mencionar, através até da parceria com o CNI, são os SECOMs. Então, o Brasil hoje tem, acho que 109, na última vez que eu vi. Então, se você não tiver acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta paga, você pode escrever para determinado país, né, no SECOMs, e eles vão te fazer uma análise por NCM. Eu já cheguei a fazer isso no começo, né, que a gente não tinha acesso à ferramenta paga. Você pode, através de uma NCM, pedir um apoio e também se apoiar em instituições como o CNI, buscar os apoios setoriais da própria Apex. Então, toda essa conjuntura que está ao redor, as empresas às vezes desconhecem que existe um apoio muito grande, existem profissionais de alto gabarito que podem trabalhar na forma de consultoria, em apoio, e de forma gratuita, né? Tudo isso visando a exportação através do Brasil. Então, o que
eu gostaria de entrar nessa parte um pouco mais teórica da coisa, né? Você fazer essa análise do potencial de mercado, então avaliar se de fato um mercado interessante. Na questão do agronegócio também, visualizar muito as barreiras tarifárias e não tarifárias, então a gente acaba tendo a parte regulatória e barreira técnica como um entrave muito grande para a internacionalização. Então o projeto tem que ser de médio e longo prazo, é muito difícil no agronegócio você ter um projeto só de curto prazo, né? E o dólar também não pode ser, o câmbio também não pode ser o maior fator de competitividade. As empresas têm que utilizar de tecnologia para serem competitivas, não só se apoiarem no câmbio, né, como um fator de exportação. Se o câmbio estiver ruim no exporta, se o câmbio estiver bom, exporta. Não pode ser assim. Né, analisar os concorrentes, mas o principal de tudo, uma vez que você tenha todo esse mapeamento, né, toda essa estratégia clara, né, de concorrentes, de cliente, de posicionamento de marca, aí é partir mesmo para o operacional. Então, prospecte, levante leads, faça o funil de venda. Eu acho que muitas equipes comerciais pecam no básico, que é você saber que quanto mais leads você levanta, maior a probabilidade de você fechar negócio, né? Isso, num cenário normal, já é importante. Num cenário digital, o número de leads tem que multiplicar por 10. Então, você tem que exponencializar a probabilidade para ela jogar a teu favor, né? Então, é isso que a gente tenta fazer, abordar, porque você pode não ser hoje a opção imediata do seu cliente, mas se você fizer um trabalho de relacionamento bem feito e mantiver uma constância no relacionamento com esses clientes, você pode ser a opção imediata. E a oportunidade vem, por N questões. A oportunidade um dia vem. Então, a gente está cansado de ver aí projetos que a gente passa, às vezes, 2 anos tentando fazer negócio com uma determinada empresa, e a oportunidade acaba chegando. Se você se prepara bem, se você estuda o cliente, se você estuda o seu produto, se você estuda bem a oportunidade, quando ela chega, você está mais preparado do que aquela abordagem inicial, né? Então, acho que essa questão de você fazer o básico, né, no operacional de vendas também, isso vale para o mercado interno e externo, é muito importante, né? E analisar parcerias. Eu sou muito fã de parcerias, né? Quem me conhece já há mais tempo, eu acredito que 2 mais 2 pode não ser 4, pode ser 6, 8, 10, né? Se você buscar parceiros sinérgicos, é a melhor maneira de você crescer em novos mercados. Então, assim, não é nem pela questão do tamanho, mas muito por perfil. Então, eu analiso muito a questão de perfil da empresa. Se a empresa, primeiro, tem sinergia com a sua missão e com a sua visão. Então, de nada adianta uma empresa, por mais que ela seja forte num determinado país, se ela não tiver a mesma linha de pensamento, né, com a mesma visão e a mesma missão, ou parecida, vai acabar não dando certo, né? Que nem no meu caso, eu trabalho muito com essa tendência de aditivos naturais, de busca por reduzir o uso de antibiótico, de pesticidas, né? Então, não posso trabalhar com uma empresa que trabalha única e exclusivamente com produtos, né, de outro tipo, como no caso, vamos supor, uma empresa que só vende antibiótico. Não posso, eu tenho que buscar uma empresa que já trabalhe esse conceito de natural, uma empresa que já trabalhe essa questão da cadeia, de melhorar a qualidade do produto final, de melhorar a percepção do usuário. E fazendo parcerias, você consegue antecipar muitos problemas, né? Então, buscar um distribuidor ou buscar um agente fora que já tenha conhecimento do mercado, que já tenha esse know-how, né, essa expertise de determinado mercado, é uma forma de você ganhar tempo, né, ganhar experiência e ganhar uma força através dessa parceria. Então, busque, né, o recado, aqui acho que já está terminando o meu tempo, fazendo um resumo disso, busque parcerias, e essas parcerias você consegue, antes de você se lançar no mercado, analise a empresa, né, analise como que e quais produtos essa empresa trabalha, em quais mercados ela está posicionada, como que é a comunicação dessa empresa, né, se você se sentiu familiarizado com a comunicação dessa empresa, como que é a equipe, tanto técnica quanto comercial dessa empresa, se tem afinidade. Então, são coisas básicas, mas que às vezes as empresas acabam esquecendo, e mesmo em tempos normais, em feiras, a gente está cansado de ver uma conversa de feira se transforma numa parceria, quando a empresa vai se dar conta, não é o parceiro ideal naquele mercado, né? E uma vez que vocês teve a primeira chance, né, de se mostrar no mercado, você nunca vai ter a segunda chance de gerar uma primeira boa impressão. Então, eu não sei se eu consegui transmitir a mensagem, Felipe, de uma maneira também tão sintetizada quanto o Douglas, mas acho que essa é a visão, né, que eu estou, pelo menos,
colocando no meu operacional hoje, no meu dia a dia, tá bom? Foi sim, Murilo, te agradeço muito pela exposição, e a gente teve, eu acho que elas foram complementares, e à medida que vocês foram apresentando, nós tivemos uma série de perguntas aqui, algumas específicas e algumas mais gerais, e aí eu agradeço o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, podem mandar outras perguntas que a gente vai fazer o possível para responder todas dentro do tempo que nós temos aqui de live. Se não for possível responder todas, depois a gente encaminha para os especialistas para que eles respondam. Eu vou começar até respondendo uma sobre quais são as ferramentas institucionais, se CNI, se SEBRAE, que são os parceiros aqui na execução da webinar, possuem para prospectar clientes à distância, e eu vou falar sim, nós possuímos estudos de inteligência comercial para identificação de clientes, para identificação de mercado-alvo, e agora, no âmbito, inclusive, dessa parceria que chama Indústria Global, nós vamos abrir editais estaduais para projetos que federações e SEBRAEs dos estados vão poder trazer propostas de consultoria, de inteligência comercial, de ações de rodadas de negócio, muito provavelmente em formato virtual, e que podem ser utilizadas pelas empresas micro e pequenas para acessar novos clientes no exterior. Temos duas perguntas que eu vou tentar juntar aqui para vocês dois responderem, que uma delas é a seguinte: uma empresária tem o seu Instagram já publicado, e ela gostaria de saber se, na visão de vocês, é interessante abrir um outro perfil para começar a apresentar o trabalho dela em inglês, ou se vocês acham que é possível ir transformando o perfil atual da empresa dela, que chama Manifesto Orgânico, em bilíngue. Aí a segunda pergunta conectada a essa, que eu vou pedir para vocês responderem em conjunto, é quais canais ou redes sociais são mais indicados para atrair possíveis clientes no modelo B2B? Douglas, você quer começar? Sim, a questão do perfil do Instagram, pessoalmente, eu gosto bastante da questão de deixar bilíngue, porque, querendo ou não, o português é a nossa marca registrada, é o Brasil, né? Nós temos um apelo lá fora, onde tem a bandeira do Brasil, onde tem algo em português, o pessoal gosta e sabe, opa, esse é um produto brasileiro, então, querendo ou não, nós temos essa credibilidade aí, lá fora. Então, eu aconselharia fazer bilíngue, né? Talvez não da mesma frequência que é feito o português, que geralmente hoje a gente tem aí diariamente postagens no Instagram, né? E só que faz uma sequência de, sei lá, semanal, a cada 2 vezes por semana, onde interage essa parte, né, com o inglês, e aí já tem uma identidade, né, que é essa empresa que já está há vários anos, ou já tem um histórico bacana do Instagram, ou em qualquer mídia social, né, e aí ela já está se transformando em inglês, e é isso, né, dá uma boa visão para o próprio cliente internacional, para ver que é a mesma empresa e não são 2 empresas separadas. Tá? E a outra questão, a questão do B2B, do business to business. Perfeito, compartilho, porque ela já tem uma relevância. Uhum. Por favor, Muca. Nossa, nessa pergunta também concordo 100%, porque essa rede já tem uma relevância, e ela tem que mostrar essa relevância que ela tem no Brasil, né? Eu também concordo em transformar bilíngue do que criar outra. E a questão dos canais ali do business to business, uma época a gente fazia muito a questão do Alibaba, dessas ferramentas, desses sites, onde a gente tinha contato direto com o fornecedor, né? Seria então a empresa compradora com a empresa vendedora, né? Só que, obviamente, o que a gente faz hoje nesses canais, e até utilizando as ferramentas que já foram informadas aqui, ou câmeras de comércio, enfim, né? Com todos os auxílios que a gente tem da tecnologia, a gente consegue fazer esse contato direto com o distribuidor fora, onde esse distribuidor ele pode sim fazer o pé de entrar em contato com o vendedor final, com o comprador final, né? Com o consumidor final. E aí a relação da empresa ficaria entre a empresa aqui no Brasil, enfim, com uma outra empresa diretamente ligada a outro país, que ela faria esse papel de ramificação, né? Aquele trabalho de formiguinha, de ir no cliente final, no ponto de venda, né? Vamos ver se eu consegui responder corretamente. O que eu estou tentando fazer é entender qual rede social o meu cliente ou meu potencial cliente está usando. Então, por exemplo, a gente sabe que agora, em períodos de quarentena, o YouTube está sendo muito acessado, né? O próprio Google está tendo mais acessos, o Facebook, o Instagram. E qual é o conteúdo que esse meu
cliente está buscando. Então, a partir disso, a gente tem buscado trabalhar, né, com os consultores, que são os influencers. Acho que isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então, nesse mundo digital, são os influencers que vão, querendo ou não, determinar certa tendência de consumo. Então, qual é o influencer ou os influencers da sua área para fazer um trabalho e tentar buscar qual é o conteúdo digital que o seu cliente está assistindo, né? No caso, então, o YouTube, tentar vincular alguma campanha junto com um vídeo que tenha uma visibilidade boa, junto com um canal que tenha uma visibilidade boa do seu cliente. Então, é essa estratégia que eu estou tentando adotar aqui no meu operacional. Muito bacana. Uma pergunta agora para o Douglas. Como os mercados africanos, lusófonos e não lusófonos, são receptivos à interação via ferramentas digitais, no contato com as empresas brasileiras e demandas por nossos produtos e serviços? Então, não sei se você tem experiência no mercado africano, mas puder comentar um pouco isso? Certo. Então, faz alguns anos que eu trabalhei com o mercado africano, né? Com a África do Sul especificamente, Egito, né? A questão lá na Nairobi, e os países que falam português, né? Angola e Moçambique. Realmente a receptividade para produtos brasileiros sempre foram muito boas, né? É aquela questão de realmente utilizar a inteligência de mercado para analisar a situação de cada país, né? A situação de cada cliente, porque dentro do próprio país existem vários, né, tipos de clientes, e sim, são receptivos. É sim importante fazer essa prospecção para países da África, porque eles têm uma demanda realmente bastante grande e geralmente não são assistidos, né? Uma pluralidade como nós somos assistidos aqui, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e eles são muito acostumados com produtos europeus, isso historicamente, né? Então, quando vem um produto brasileiro que tem uma cultura muito parecida com a deles, em alguns aspectos, eles gostam, eles ficam felizes de ter essa oportunidade de ter produtos do Brasil, né? E é aquilo que eu falei, a gente precisa, na verdade, analisar bem todos, o país que vai ser entrado, que vai entrar, né? Temos que analisar o cliente, qual a necessidade real do cliente, porque nós também podemos fazer adaptações nos produtos, né? Para que esse produto chegue adequadamente lá, principalmente o norte da África, quando se fala em países muçulmanos, a gente tem que tomar um cuidado extra, porque os nossos produtos têm que ser modificados, alguns, obviamente, né? Em relações a, hoje em dia, com a globalização está um pouquinho menos do que há uns 10 anos atrás, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão de que frases utilizar no marketing, que cores utilizar, né? As cores que a gente pode chegar podem ser meio ofensivas, e a gente vai fazer tudo online hoje em dia, mas na questão de cumprimentos e cultura. Então é bem interessante para países com uma cultura similar com a nossa, a africana, ou com uma cultura diferente da nossa, como os muçulmanos, a gente sempre estudar bastante, sempre fazer essa análise bastante criteriosa do mercado e do cliente. Excelente. Uma pergunta aí para o Murilo, em que uma empresa de mel e própolis com demanda de exportação para a China está encontrando muita dificuldade na burocracia, principalmente com o Ministério da Agricultura, provavelmente sua primeira exportação, mas ela não menciona isso. Alguma dica inicial para essa empresa? Que diz que está montando uma loja virtual para atingir o cliente final. Hoje, por coincidência, é o dia da abelha, né? A abelha que é fundamental para toda a cadeia agropecuária, né? Sem a abelha, provavelmente a humanidade ia durar só 4 anos, né? Então, parabéns para quem está na atividade. E eu acredito que eu nunca trabalhei diretamente relacionado com a cadeia da apicultura, mas eu acredito que isso é mais uma barreira técnica, né, de adaptação, como alguns outros alimentos que têm os selos, né, tanto o selo estadual, o selo federal. Eu acredito que seria mais uma questão de buscar qual que é essa legislação, qual seria a legislação para poder exportar e fazer uma adequação dessa indústria, né, seja ou através, né, de mudanças no layout da fábrica, ou, né, ou do processamento desse mel, ou também tirar alguns certificados que demonstrem a qualidade desse produto. Então, não existe outra maneira, né? Ou você vai através, né, dessa adaptação do processo de mecanização ou certificações. Mas se depois o Felipe pode me encaminhar esse contato, a gente, através, né, de alguns conhecidos, pode dar um feedback para
para quem perguntou, tá ok? Com certeza, obrigado, Murilo. Tenho certeza que a empresa vai agradecer aí o seu apoio e experiência. Uma pergunta que ela, na verdade, se desdobrou em 2 comentários, que eu vou fazer para ambos aí, se vocês quiserem responder rapidamente, mas é a seguinte: como vocês veem a possibilidade de exportação dos produtos das pequenas empresas, que não têm capacidade de preencher um container de 20 ou de 40 peças, após essa pandemia? E aí houve um outro comentário, sendo que é difícil encontrar alguém disposto a importar 3.000 unidades do produto, no caso que ele traz como exemplo, que são cosméticos artesanais, sendo que a maioria das vezes os importadores querem container full. Então, de que forma vocês encontraram alternativas a isso, se é que encontraram na experiência de vocês? Primeiro Douglas e depois Murilo. Perfeito, isso é uma das perguntas mais difíceis, porque realmente a gente tem um mínimo de compras que a gente comenta exatamente pela burocracia, por documento, não é questão só de burocracia, mas nós temos documentos para pagar, tem taxas bancárias, porque o dólar vem de fora, então os bancos têm que pagar taxas para os bancos, e também que o valor do produto não fique muito caro devido à baixa quantidade, né? Então realmente é muito difícil exportar em quantidades pequenas, mas há soluções, tá? Faz tempo que eu não faço esse tipo de exportação, mas o Exporta Fácil dos Correios, eles conseguem fazer essa exportação de até $3.000, né? Só que tem que ser bastante analisada a questão de custo-benefício, né? É isso que eu acabei de comentar. Se o cliente vai pagar em dólar, você vai ter taxas bancárias, tem toda a documentação de exportação que tem que ser feito, certificado de origem, dependendo se tem registro ou não. Então, tem um custo já embutido nesse preço, que talvez a pequena quantidade não vá dar lucratividade, né? Mas aí é uma questão de analisar, mas existem sim ferramentas que podem ser utilizadas, né? Perfeito, e complementando, talvez a exportação seja para mercados próximos, né, onde possivelmente esse embarque vai ser via rodoviária e não marítimo, o que facilitaria. Mas é bem isso que o Douglas comentou. Ok, obrigado aí pelas contribuições de vocês com essa questão também. E aqui uma pergunta bastante técnica, mas vou fazer aí para avaliar se vocês querem comentar. Quais ferramentas as empresas têm utilizado para fixar seus preços com pagamentos a longo prazo, com essa volatilidade do dólar tão grande, né? Aí, especialmente nesse momento de incerteza, não sei quais são as estratégias que as empresas que vocês representam ou a sua própria vem adotando para se proteger de possíveis riscos aí. Bom, eu não trabalho com a questão de importação, né? Mas o que a gente faz para os clientes lá fora, que eles também têm esse mesmo problema, é geralmente fazer uma carta de crédito, né, à vista, ou um pagamento antecipado, uma parte do pagamento antecipado e outra parte pagamento em carta de crédito ou em transferência bancária direta num curto espaço de tempo. Tá? E aí requer, de novo, né, a credibilidade da confiança entre o fornecedor e o comprador. Porque se o pagamento antecipado é sendo feito para manter o dólar, o câmbio que está hoje, e um prazo de no máximo 30 a 60 dias para o pagamento restante, exatamente para que essa oscilação do dólar não atrapalhe e não dê prejuízo de mais a um ou lucratividade de mais ao outro. Então, realmente é complicado, né, principalmente no momento que a gente está vivendo, mas a gente tem essas possibilidades de fazer dessa forma. E hoje se acentuou isso que nunca foi simples, sempre foi complexo, pelo momento que estamos vivendo, essa situação se acentuou ainda mais, porque tem uma outra alternativa que é você buscar fazer um forward no banco. Mas as taxas para se fazer um forward no banco é muito alta, e porque o banco também calcula o risco da volatilidade da moeda para fazer para colocar, digamos, né, fixar um preço, fixar um câmbio. Isso está muito caro, né, e às vezes acaba comendo toda a margem. Então, basicamente, essa é uma das soluções, tentar dividir isso, diluir essa questão cambial ao longo dos meses, com acordo através de fornecedor e cliente. Então, por isso que tem que ter um acordo próximo, e geralmente a gente trabalha via alguma forma de bonificação para ter, digamos, uma compensação cambial informal, né, digamos, não,
como é que eu posso explicar? Se você tem uma parceria muito próxima com o fornecedor e o exportador e o importador, para não ficar algo ou muito favorável a um ou desfavorável a outro, é você colocar como um colchão entre os dois, né, e de uma forma de compensar essa volatilidade. Mas isso acaba acontecendo numa relação já mais histórica do que numa relação nova. É muito difícil uma relação nova a gente tentar estabelecer algum tipo de política, por isso que a alternativa mais usual é recorrer ao crédito bancário mesmo para fazer essa operação. Ótimo, obrigado aí por mais essa pergunta, e eu vou fazer uma última, até para a gente não estourar muito o tempo previsto da nossa webinar, e é da Universidade Federal da Paraíba, em que a professora Márcia Paixão, que está com muitos alunos e profissionais locais participando, imagino, em conjunto com ela, pergunta assim, hoje, até o doutor Nicola Minervini, nosso amigo italiano, aí, consultor de negócios muito conhecido no Brasil e no exterior, ele fala da possibilidade de visitação de feiras internacionais virtualmente também. Vocês têm mais informações? Já participaram de eventos assim? Imagino que isso deva ser uma tendência de agora em diante. Já era a realização de eventos e, com isso, o grande benefício de trazer network, inclusive fazer cruzamento de oferta e demanda de todos aqueles que se inscreveram para esse tipo de evento, mas isso deve crescer muito a partir de agora, certo? Uma boa pergunta, e que bacana que isso vai virar realidade, né? E realmente eu não tenho conhecimento sobre essas feiras, mas com a tecnologia que nós temos hoje, um exemplo é o que está acontecendo exatamente nesse momento, ela tem que ser usada para esse benefício mesmo. Nós temos que sim realizar feiras, né? Exatamente para fazer esse B2B, para fazer o contato entre as empresas de uma maneira virtual. Obviamente que vai necessitar aí, talvez de uma robustez de hardware e software, mas sim, nós temos a capacidade de fazer isso. E por que não utilizar também, não só para fazer reuniões ou palestras, e sim para conectar as pessoas numa necessidade maior, que é a necessidade de uma feira, né? De conectar as áreas num só objetivo, né? Ao invés de ser pessoalmente, ser virtualmente. É bastante interessante. Eu vou atrás disso aí, vou pesquisar mais. Com certeza vai surgir uma empresa que vai se destacar no mundo dos eventos por facilitar essa visitação virtual, ou facilitar a empresa criar um stand virtual para visitação. Então, eu também não participei de nenhuma, não tive essa experiência ainda, mas acredito que se já não está acontecendo em algum lugar do mundo, a gente deve também levar isso como aprendizado para a gente procurar, vai acontecer prontamente. Tá bom, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Outras perguntas que porventura não foram respondidas ou que ainda estão chegando, a gente vai encaminhar para que vocês façam seus comentários, a gente repasse a todos os participantes. Eu lembro que quem não fez a inscrição através do site e acessou apenas pela rede social, pode acessar industriaglobal.com.br, fazer sua inscrição para receber tanto o link da gravação quanto os materiais adicionais a cada uma das webinars. Como eu falei no início, essa é a quarta, nós tivemos uma primeira que tratou de logística internacional, depois, enfim, quais os impactos disso em meio à pandemia, depois, como que as empresas conseguem acessar crédito para exportar, o que é mito, o que é verdade, o que funciona de verdade. Uma última na semana passada sobre e-commerce, então essa nova forma de fazer negócios, não tão nova, mas que vem crescendo muito em importância nesse momento, e agora a prospecção de clientes no exterior à distância. A cada semana é um tema novo, então se inscrever nesse link industriaglobal.com.br, os participantes também recebem um calendário completo com as demais. Na próxima semana, sempre às quartas-feiras, 11 horas, nós vamos ter a de adequação de embalagens para exportação. Então, também um tema muito importante, como pensar a inovação da embalagem para reduzir custos, para melhorar o impacto para o cliente que está recebendo aquele produto, e o primeiro contato que ele tem com o produto final é a própria embalagem, então a gente tem que cuidar muito com esse aspecto também. E já deixo aqui o convite para vocês participarem conosco, viu, Douglas e Murilo.
E por fim, eu queria mencionar que essa semana a CNI lançou uma nova plataforma para facilitar a emissão de certificados de origem. Nós nos preocupamos muito em meio à pandemia em adicionar tecnologia à forma já tradicional de emissão desse importante documento para exportação. Traz benefícios fiscais para aquela empresa que exporta para países com os quais a gente tem acordo comercial, e agora com o novo COD, disponível no site cod.cni.org.br, a empresa tem um processo muito mais automatizado e simples para emissão em formato digital dos seus certificados de origem. Então, quem ainda não conhece, também fica o convite aí para conhecer mais essa ferramenta. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Douglas, Murilo, obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar a experiência aqui conosco, e a todos que estão participando aí pelas redes. Últimos comentários aí, Douglas, para encerrar. Então, eu gostaria de agradecer a participação, o convite. É um tema muito importante, assim como dos outros webinars, eles se complementam, né? Então, eu só fico feliz e satisfeito por ter podido ajudar aí bastante gente. E com certeza as perguntas que tem aí, podem mandar, que a gente vai responder na medida do possível. Murilo? É isso. Muito obrigado novamente, Felipe. Obrigado, Douglas, e a todo mundo que nos assistiu até agora. E também me coloco à disposição, né, para a gente tentar responder o máximo de perguntas possíveis. E é isso, vamos em frente, se reinventando. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.